Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso caminho de mesa Flores de Natal e nessa videoaula nós vamos aprender a fazer aqui o módulo maior. Nós já aprendemos a fazer as folhas tunisianas, aprendemos a fazer o módulo menor, que são as flores menores, e agora vamos aprender a fazer essas flores maiores aqui. Essas primeiras carreiras que vamos trabalhar são iguais essas aqui iniciais da flor pequena. Eu vou começar trabalhando aqui com verde mesclado, mas você vai perceber nas fotos iniciais que nós fomos mesclando aqui as cores em diferentes posições aqui nos nossos módulos. Então, esse que nós vamos iniciar aqui, eu começo trabalhando com verde mesclado, vou fazer aqui um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, faço uma correntinha para prender o fio, aqui faço um ponto baixo, vou fazer um ponto alto. E aqui é como se nós tivéssemos feito aqui o primeiro grupinho, primeiro bloquinho aqui de 2 pontos altos fechados juntos. Faço 2 correntes de separação, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço um segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, fico com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. 2 correntes e 2 pontos altos fechados juntos. Novamente 2 correntes e 2 pontos altos fechados juntos. Eu vou fazer essa mesma sequência até eu ter aqui um total de 8 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Aqui eu já fiz 5. 6. 7. E 8. Faço as 2 correntes, venho aqui na parte de trás daqui desse primeiro bloquinho, vou prender com um ponto baixíssimo. Puxo aqui o fio do círculo mágico. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio.
Retiro aqui a sobra da laçada, venho aqui por trás, no ponto lateral, eu vou passar a sobra, vou dividir aqui o fio da sobra em duas partes. Pego uma das partes e passo aqui em um pedacinho do ponto que tenho na base. E agora eu vou amarrar aqui uma sobra na outra, fazendo a sequência de 3 nós. E aqui eu corto essa sobra. Eu vou pegar esse fio do meio, também vou dividi-lo aqui em duas partes. Vou conduzir uma parte aqui para a parte da frente, passando aqui por um espaço entre as alças. Vou pegar uma pérola número 8, com a agulha de crochê mais fina, passo a minha pérola aqui dentro. Conduzo o fio. Coloco a pérola aqui posicionada ao meio e pego essa sobra e volto com ela aqui na parte da frente, na outra alça que tenho em frente. Trago aqui para a parte de trás e faço a mesma sequência dos 3 nós. Feito isso aqui, é só cortar aqui o excesso. Então, ficou dessa forma aqui, com a nossa primeira carreira finalizada. Agora, eu vou trabalhar aqui a segunda carreira. No caso aqui dessa flor, eu vou trabalhar com a mescla de vermelho. Então, vou começar fazendo 2 laçadas na agulha. Venho em uma das alças, faço aqui um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, faço um segundo ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, fico com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, fiz aqui o primeiro bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. Faço 2 correntes na mesma alça, faço um outro bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntes, passo para a próxima alça, faço o primeiro bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos, mais 2 correntes, na mesma alça, faço o segundo bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. Novamente, 2 correntes de separação, passo para a próxima alça e faço a mesma sequência. Eu vou fazer sempre 2 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos em cada alça que tenho na base e entre eles sempre vou fazendo 2 correntes de separação. Já finalizando a carreira, vou fazendo as últimas 2 correntes, venho aqui por trás do primeiro bloquinho que iniciei. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Venho aqui na parte de trás. Vou conduzir o fio aqui pelo ponto lateral. E agora eu vou amarrar aqui uma sobra na outra, fazendo a mesma sequência dos 3 nós. Feito isso, eu corto aqui a sobra. Então, temos aqui a segunda carreira pronta. Para fazer a terceira carreira, eu vou trabalhar agora com o fio vermelho. Vamos fazer agora aqui as pétalas maiores aqui da nossa flor. Eu vou começar
fazendo 2 laçadas na agulha, venho aqui nessa alça que tenho no meio aqui, entre os 2 bloquinhos. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Faço aqui um total de 5 pontos altos. Já fiz 3, 4 e 5. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e trabalho um ponto baixo. Uma corrente, passo para a próxima alça e faço novamente o bloquinho com 5 pontos altos. É a mesma sequência aqui dessa flor menor que fizemos antes, na outra videoaula. Nós estamos trabalhando aqui essa primeira parte aqui da nossa flor maior. Então, faço uma corrente, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Uma corrente e na próxima alça vou trabalhar o bloco com 5 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloquinho de 5 pontos altos, eu faço a corrente, venho na base, faço um ponto baixo, uma corrente e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto que iniciei. Então, ficou dessa forma. Para fazer a próxima carreira, eu vou subir 3 correntes. Nesse mesmo espaço, faço um ponto alto. Agora, vou trabalhar mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Então, fica assim. Faço uma corrente de separação, passo para o próximo bloco de 5 pontos altos. No primeiro ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Agora, vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, também faço 2 pontos altos. Uma corrente de separação, passo para o próximo bloco de 5 pontos altos e vou fazer 2 pontos altos no primeiro ponto de base, depois faço mais 3 pontos altos. Um em cada ponto de base. E no último ponto de base, faço mais 2 pontos altos. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Você tem 5 pontos altos na base. No primeiro, você trabalha sempre 2 pontos altos. Nos pontos do meio, você vai fazer um ponto alto em cada ponto de base e no último também vai fazer 2 pontos altos. Então, no final, você terá aqui um bloco de 7 pontos altos. Entre eles, vai fazendo sempre uma corrente de separação. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazer a corrente e venho aqui nessas 3 correntes que iniciei, pego aqui a alcinha da frente dessa terceira corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma, ok?
Para fazer a próxima carreira, eu faço as 3 correntes iniciais, venho aqui nesse primeiro espaço também, faço o segundo ponto alto. Agora, vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço 2 pontos altos. Então, você vai fazer um aumento no primeiro ponto de base e no último também. No final, você vai ter aqui um total de 9 pontos. Faz uma corrente de separação, passa para o próximo bloco. No primeiro ponto de base, vai trabalhar 2 pontos altos. Depois, vai fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. No último ponto de base, vai fazer também 2 pontos altos. Então, vai ficar no final 9 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui a última corrente, venho aqui nas 3 correntes iniciais, pego aqui a alcinha da frente da corrente, da terceira corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Para fazer a próxima carreira, vou fazer a mesma sequência, fazendo um aumento no começo e no final aqui do bloco. Então, faço as 3 correntes. Nesse mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto. Agora, vou trabalhar 7 pontos altos, um em cada ponto de base. No último ponto de base, eu faço aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, ficou assim. Faço uma corrente de separação, passo para o próximo bloco e trabalho 2 pontos altos no primeiro ponto de base. Agora, vou fazer 7 pontos altos, um em cada ponto de base. No último ponto de base, faço 2 pontos altos. Então, o bloco vai passar a ter 11 pontos altos aqui nessa carreira. Eu vou completar toda a carreira fazendo a mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois que eu faço aqui o último bloco, dessa vez eu não vou fazer a corrente de separação. Eu vou passar minha agulha aqui nessa terceira corrente, vou conduzir o fio e vou formar aqui um ponto baixo, que é onde eu já vou iniciar a próxima carreira. Então, até agora, o nosso trabalho está dessa forma. Então, feito aqui esse primeiro ponto baixo, eu vou contar aqui 1, 2, 3 pontos. Nesse terceiro ponto aqui, eu vou fazer um bloquinho de 6 pontos altos. Então, fiz 2, 3, 4, 5
e 6. Salto aqui 2 pontos na base, no próximo eu vou prender com um ponto baixo. Conto novamente aqui 2 pontos de base, no terceiro ponto de base, eu vou fazer novamente 6 pontos altos. Então, já fiz aqui 3, 4, 5 e 6. Salto 2 pontos na base, então, na próxima alça, eu prendo com um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Novamente, vou saltar 2 pontos na base, no terceiro, eu faço aqui 6 pontos altos. Feito 6 pontos altos, salto 2 pontos na base, no terceiro eu prendo com um ponto baixo. Novamente, salto 2 pontos na base, no terceiro eu vou fazer 6 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Salto 2 pontos na base, aqui nessa alcinha de uma corrente, eu prendo com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Eu vou trabalhar da mesma forma, aqui por toda a carreira, e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último bloquinho de 6 pontos altos, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Ok? Aqui eu vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra da laçada. Venho aqui na parte de trás. Vou passar essa sobra aqui por trás. Vou dividir essa sobra aqui em 2 partes. Passo uma das partes aqui em um pedaço aqui do ponto de base. E agora, vou amarrar uma na outra, depois corto o fio e com essa aqui de baixo, eu faço o mesmo processo para arrematar essas sobras. Com os fios já arrematados, nós vamos virar aqui novamente para frente. E agora, eu vou trabalhar a última carreira aqui, fazendo o bordado do ponto correntinha. Para isso, eu vou utilizar o meu fio verde mesclado, esse mesmo que iniciei aqui a minha flor. Vou pegar aqui a minha agulha, passo aqui no primeiro ponto de base de um dos pontos aqui, de um dos bloquinhos de 6 pontos altos. Vou fazer uma dobrinha aqui na ponta do fio verde. Passo aqui na agulha e conduzo ele aqui por dentro. Seguro a ponta aqui por trás. E agora, eu vou trabalhar os pontos correntinha. Passo a minha agulha no ponto de base, conduzo o fio e passo aqui por dentro da laçada. Passo a agulha no próximo ponto de base, conduzo o fio e passo aqui dentro da laçada. Então, assim, eu vou formando o ponto correntinha. Terminado aqui o bloco, eu venho aqui nesse ponto baixo, aqui por baixo dele, nesse espaço aqui, vou conduzir o fio e formar um ponto baixíssimo alongado. Passo para o próximo bloquinho e vou fazer um ponto correntinha
em cada ponto que tenho na base. Quando eu finalizo aqui, eu venho nesse espaço do ponto baixo, conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto baixíssimo alongado. E continuo trabalhando agora no próximo bloco os pontos correntinha. Vai ficando dessa forma. Eu vou fazer esse mesmo processo aqui por todo o nosso trabalho e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui os últimos pontos. Venho aqui nesse mesmo espaço onde iniciei o primeiro ponto, faço aqui o ponto correntinha, vou cortar o fio, retiro aqui a sobra da laçada, vou vir aqui nesse mesmo espaço e passo essa sobra aqui para a parte interna, então vai ficar dessa forma. Agora, vou pegar aqui os 2 fios e vou fazer a mesma sequência dos 3 nós que nós fizemos para arrematar todas as sobras. E aqui eu vou cortar essa sobra. Depois de fazer os módulos do nosso caminho de mesa, nós vamos fazer a união. Eu tenho aqui o módulo pequeno, que são as flores pequenas, o módulo grande, que é a parte central aqui do nosso caminho de mesa, e as folhas em crochê tunisiano. Todos esses aqui já fizemos a videoaula, estou deixando o link logo abaixo aqui no nosso vídeo, caso você ainda não tenha feito. Eu montei o nosso caminho de mesa de várias formas diferentes, deixei para você ver aí nas fotos iniciais. Eu tenho a primeira versão com 3 módulos menores. Desculpa, recomeçando. Eu tenho a primeira versão com os 3 módulos maiores aqui no centro. São apenas 3 flores das grandes. E aqui no espaço entre elas, nós colocaríamos as flores pequenas. E entre elas, você coloca as folhas. Você pode colocar as folhas aqui em cada uma das laterais da flor menor. Ficaria dessa forma. Ou todas duas aqui na mesma lateral, uma ao lado da outra, ok? Para formar com números pares aqui as flores maiores, nós vamos colocar assim. A menor forma de você fazer são com 4 módulos. Então, você vai colocar 2 módulos aqui na parte de baixo, 2 módulos na parte de cima. Vai unir aqui um leque com o outro, vai ficar assim, e esse se encaixaria aqui. Ficaria um pequeno triângulo irregular bem aqui no meio, e aqui nós colocaríamos o próximo. Depois de montarmos essa parte, nós colocamos as flores menores. Para eu saber aqui a direção que eu vou trabalhar, eu vou colocar aqui umas agulhas. Vou prender aqui os 3 primeiros. Vou virá-los aqui para a parte do avesso. Então, aqui pela agulha, eu sei a direção que nós vamos colocar. Vamos encaixar aqui.
Para fazer a costura, você pode trabalhar com esse fio que nós fizemos aqui, a base. No caso do nosso aqui é o fio vermelho, você pode trabalhar tanto com o barbante número 6, como com linhas de crochê, que vai ficar mais delicada aqui a sua costura. Eu vou usar aqui uma agulha de tapeçaria para fazer a costura. Já tem um nozinho aqui na ponta. Então, aqui, eu vou pegar aqui sempre essa alcinha aqui de trás do ponto de base. E vou costurar aqui cada uma das partes aqui do nosso módulo. Vou fazer em torno aqui de 5 pontos em cada lateral. São apenas 5 pontos. Retirar essa minha agulha aqui. Aproximar aqui para você ver. Vou fazer aqui uma costura simples, pegando aqui sempre essa alcinha que tenho aqui por cima. Trabalhei aqui em 5 pontos na base. Faço aqui um nozinho. Vou passar a ponta aqui por dentro dos pontos de base. E agora é só você cortar. Vai fazer o mesmo processo para costurar essas outras duas laterais que havíamos marcado aqui com a agulha. Então, você vai vir aqui na outra lateral. Pegando sempre aqui a alcinha de cima, aqui do seu ponto. Vai fazer aqui os pontos alinhavos em 5 pontos de base apenas. Feito isso, você vai dar um nozinho. Passa sobre aqui, passa sua agulha um pouquinho aqui por alguns pontos de base. E agora é só cortar o fio. Vai fazer o mesmo para costurar essa outra lateral aqui também. Já costurada aqui essa terceira parte, nós vamos virar aqui pra frente. Então, ficaria assim. Caso você vá trabalhar com apenas os 3 módulos, vai fazer a menor versão que tem. Então, aqui, nesses cantinhos, nós vamos colocar as flores menores e depois vamos costurar também aqui as folhas. Sempre da mesma forma que estamos trabalhando aqui para costurar as flores maiores. Então, vou virar aqui. Colocaria a flor menor aqui. No encaixe aqui dela, aqui você vai trabalhar da mesma forma. Pega sempre a alcinha que você tem aqui na parte de cima. Aqui você vai trabalhar em apenas 3 pontos, aqui em uma das laterais, ela já vai ficar firme aqui.
Vou passar a minha linha aqui por dentro, chegando já aqui na outra lateral, eu já trabalho novamente nos outros próximos 3 pontos aqui na base. Vou passar novamente a minha agulha aqui por dentro dos pontos de base. Na direção aqui que eu vou costurar a minha folha. Vou subir mais uns 2 pontos aqui na base. E vou começar a costura aqui da folha. Na folha, você vai trabalhar da mesma forma. Passa aqui a sua agulha pelo ponto. Aqui, sempre aqui o pontinho aqui na ponta e só a alcinha que você tem aqui em cima. Vai fazer o mesmo em 3 pontos de base. Aqui você faz um nozinho, passa o restante aqui por dentro aqui da sua flor. Corta o fio, vai fazer novamente o nozinho e vai costurar mais 3 pontos aqui nessa outra lateral. Então, vai ficando dessa forma. Você vai fazer da mesma forma para você montar o seu caminho de mesa da forma que você achar melhor. Para trabalhar com o próximo módulo, você encaixa ele aqui, vai ficar assim, vai colocando ele. Eu fiz, o maior que eu fiz são de 10 módulos maiores, são com essas 10 flores maiores aqui. Coloquei as outras flores pequenas aqui nas laterais. Em algumas, nós temos as flores com as folhas. Em outras, apenas aqui, você pode colocar apenas a flor, ou então, 1 ou 2 folhas, da forma que você melhor preferir. Ok, meninas? Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Antes de finalizarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações, para que você fique sempre por dentro de todas as novidades aqui do canal. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!